Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de dezembro de 2025, esse vai ser que dia hoje? Quinta-feira? Esse vai ser um episódio bastante único porque ele trata de um momento bastante único e trata de alguém também bastante único. Papai faleceu. Anteontem, terça-feira, ele estava até então bastante bem, nenhum sinal de que alguma coisa estava prestes a acontecer, mas na terça-feira ele teve uma crise, ele foi internado e ao longo do dia já estava bastante claro que o organismo dele não ia conseguir resistir e no final da noite ele faleceu. Ontem a gente não teve um episódio do Radinho, porque, obviamente, nós estávamos cuidando de todo o processo de velório, todo o processo de cremação, né? Isso nos absorveu bastante e hoje a gente ainda está um pouco, né, tonto, um pouco meio zureta, né, com a intensidade de tudo que aconteceu nesses últimos 2 dias, mas eu achei por bem gravar um episódio, em parte também para agradecer imensamente pelo carinho de tantos raríssimos que se manifestaram nas redes, né, raríssimos que compareceram inclusive ao velório, para minha surpresa, para minha alegria, que estavam ali presentes, como alguns conheciam papai René de Paula, mas a gente chamava papai de The Doctor porque papai é advogado até o último fio dos cabelos, que eram muitos e eram brancos, dos quais ele tinha bastante orgulho. Né? É muito interessante porque há bastante tempo já, quando papai fez 80 anos, papai faleceu com 94. Tinha 94 anos, lúcido, com alguns problemas que eu posso compartilhar com vocês. Ele perdeu a audição, né? No começo, acho que desse ano, ele foi constatado ali um câncer de próstata que já estava começando a fazer algumas metástases. Naquele momento a gente ficou assustado, mas o oncologista disse, olha, os tratamentos hoje são super modernos, ele não precisa fazer rádio, não precisa fazer químio, ele pode fazer um tratamento hormonal e ele nem vai perceber, não vai ter sintoma nenhum, e realmente foi isso que aconteceu. Ele teve uma excelente qualidade de vida nesse período todo, mas infelizmente acho que o câncer resolveu passar uma rasteira e ele teve uma crise completamente inesperada, a gente não estava imaginando. Não é? Mas esse tratamento foi um sucesso, fica aqui os nossos parabéns e agradecimentos ao pessoal da Prevent, a equipe de oncologia Bárbara, nossos agradecimentos queridíssimos ao urologista Dr. Truzzi, né, que o acompanhou esse tempo todo, mas se tem alguma coisa que acho que realmente marca bastante para mim, pelo menos acho que para muita gente também, é a personalidade do meu pai, o seu modo de ser no mundo, que a gente chamava de The Doctor, e que realmente, voltando aqui para esse episódio, quando ele tinha 80 anos, ele teve um pequeno AVC, um pequeno derrame, que não deixou consequências, um pouquinho, a fala ficou um pouquinho menos fluida, mas continuou bastante lúcido, sem nenhuma sequela motora. Né, naquele momento ele estava internado e naquele momento eu tinha acabado de começar a minha relação com a minha atual mulher, com Glaucia Savim, advogada de sucesso, e ele se encantou com a Glaucia desde o começo e ele admirava bastante o trabalho dela. Então isso criou, além do aspecto pessoal, acho que também essa cumplicidade profissional criou um vínculo muito forte entre os dois desde o começo. E eu me lembro de uma cena, a gente estava no hospital, ele estava deitado na cama, no leito, já se recuperando, né, de todo o episódio, e obviamente ele estava ali aos seus 80 anos fazendo algum tipo de retrospectiva, né, e ele virou para ela e falou assim, olha, eu posso dizer com muito orgulho que durante 50 anos eu fui Dr. René. Então, veja, a questão de ser Dr. René era parte do seu self, do seu modo de ser, da sua própria identidade. Tem uma história que é bastante interessante, eu vou compartilhar com vocês, é bastante pessoal, mas acho que, por uma grande coincidência, a última vez que nós estivemos juntos, sem nenhum tipo de confusão, faz uns 10 dias, ele estava aqui em casa, aliás, onde eu tirei, acho que talvez o melhor retrato do papai, por coincidência, nesses últimos tempos todos, ele estava contando da sua juventude. Papai é filho de imigrante português, o meu avô veio de Portugal para cá, com uma mão na frente e outra atrás, ele veio construir sua vida aqui no Brasil, construiu a sua vida, começou como alfaiate, depois como empresário, e depois finalmente teve um salão de bilhar, isso no interior de São Paulo. Né? Ele construiu a sua vida ali, é um português também muito sério, muito honesto, muito querido,
e vieram para São Paulo, mudaram para São Paulo, e papai decidiu fazer direito, já com a idade, né, já, não é que ele tinha 20 anos, ele foi fazer isso com 20 e tantos, ele deve ter se formado mais ou menos com uns 30, sei lá eu, né, e aí eu sei que quando o papai se formou, né, a minha avó contou depois para o meu pai, que o pai dele, né, meu avô José Maria, o português, virou para ela e disse: olha, agora que meu filho se formou, eu acho que eu posso morrer feliz. Na verdade, meu avô morreu pouco tempo depois, ele morreu com 59 anos, o que é mais jovem do que eu tenho hoje 61. Né? Então, essa conquista de um filho de imigrante que veio do interior, que veio para essa cidade que ele tanto amava, né, para estudar, para construir uma carreira, construir uma família, né, e ele conseguiu ser, quando ele tinha 80 anos, ele tinha sido doutor René por 50 anos, e aos 94, acho que ele, mesmo já tendo se afastado do mundo do jurídico, ele ainda continuava acompanhando, ele continuava vendo as mudanças na legislação, lia o jornal todo santo dia, estava a par de todos os acontecimentos, mas acho que realmente ele se olhava no espelho ainda como Dr. René. Então acho que uma das coisas que eu fiquei feliz de compartilhar com quem estava ontem no velório foi que ele continuou Dr. René até o final. Né, continuou lúcido, continuou alegre, continuou generoso e continuou, sobretudo, muito otimista sempre. Então foi um momento bastante querido, né, contar com o apoio e o amor e tantas emoções ali de tantas pessoas que conviveram bastante com o papai. E é interessante porque eu confesso, é curioso porque nesse momento as pessoas se aproximam de você, alguém que acabou de perder um ente querido, e normalmente elas não sabem muito bem o que fazer, né? Então provavelmente elas imaginam todo um cenário e tem provavelmente também uma série sei lá, de maneiras de expressar, né, o seu pesar ou também do seu desejo, né, de uma situação um pouco melhor. E é muito curioso, assim, é uma coisa que para mim, pelo menos, que sou uma pessoa absolutamente sem fé, né, uma pessoa sem nenhuma crença em nenhum outro mundo, aqui antes, depois, ou seja, o que for, né, eu recebo com uma manifestação, na verdade, de carinho e amor, mas para mim é tudo um pouco estranho. Né, eu tive pessoas ali se dizendo sacerdotisas e imaginando coisas que estariam acontecendo naquele momento em outras esferas, pessoas espíritas, pessoas católicas, não é? Mas é muito peculiar porque essa questão de fé, quando nós estávamos indo para o velório, eu falei, acho que eu não vou de carro, vamos chamar aqui um carro de aplicativo, e acabou, por uma imensa coincidência, o motorista era um rapaz, não é mais novo que a gente, com um vozeirão extraordinário, e eu falei, puxa, que belo vozeirão, né, puxa vida. Então, e ele falou, que bacana, porque agora eu estou num coral. Né? E estava um trânsito medonho, né, que São Paulo está com um trânsito muito ruim por conta da proximidade com o Natal e da chuva também. E aí ele começou a contar que ele fazia parte de um coral, porque há pouco tempo ele tinha descoberto, por indicações de familiares e tal, um centro religioso onde ele se encontrou, onde ele participa com trabalho voluntário, onde ele está ali cantando no coral, onde ele está cada vez se envolvendo mais. Poxa, ele é um motorista de aplicativo, então se ele se dedica a alguma coisa, significa que ele vai ganhar menos, é lucros cessantes, não é? Então ele estava num grau de felicidade e para minha mulher que estava do lado, que também tem um perfil bastante parecido, é uma pessoa muito religiosa, com uma atividade intensa, inclusive de voluntariado, né? Os dois estavam ali falando a mesma língua e eu olhando ali do alto do meu, no alto não, mas das profundezas do meu ateísmo, olhando e falando, puxa, que curioso, né? Como essa questão da fé e como essa questão de participar de algumas coisas que são humanitárias preenche, né? Preenche, dá sentido, dá esperança, né? E foi mais ou menos o que eu acabei vivendo ontem, pelas muitas horas do velório, né? Pessoas que estavam conseguindo enxergar naquilo que aconteceu algo maior, né? Que estavam imaginando coisas que iam acontecer na sequência, todas elas maravilhosas, tal, e que para mim efetivamente não necessariamente não, mas para mim eram manifestações de carinho, né, de esperança.
né? E se é que tem alguma relevância para qualquer um de vocês que tenha fé, como é que alguém que não tem fé lida com uma situação dessas, eu acho que eu vou tentar improvisar aqui, falando aqui do fundo do coração, porque, pelo menos para mim, né, quando eu imagino que não exista absolutamente um arquiteto do universo, um criador, alguém com um plano, seja lá o que for, ou entidades cuidando, ou se algum outro destino para a existência do meu pai, se eu, que é o que eu realmente sinto que realmente esse mundo ele se basta, pelo menos para mim, o que isso traz não é a ausência de sentido, não é a ausência de esperança, pelo contrário, não é o desespero, também não é o vácuo moral, não é que eu me tornei um monstro, estuprador, ou assassino, ou ladrão. Não, é o que é esse meu ateísmo bastante visceral, bastante profundo, ele, na verdade, me aproxima das pessoas, porque nessas horas eu tenho que perceber o quanto inúmeras pessoas, desde profissionais de saúde, desde professores que deram, desde os clientes do meu pai, essa imensa rede de relacionamentos ao longo de décadas e décadas e décadas, né, que permitiram que ele exercesse o seu potencial, a sua diferença, que ele fizesse diferença na vida dos outros, que ele conseguisse deixar uma marca positiva, né, no destino e no coração de tanta gente. Essas redes essencialmente humanas, esses encontros humanos, para mim me preenchem, né, e o fato de que papai, obviamente, com 94 anos, ninguém alimenta alguma ilusão de que o cara vai durar para sempre. A mortalidade dele mesmo para ele, devia ser uma preocupação um pouco discreta, um pouco íntima, né, mas para mim constante, mas como para mim, não acontece absolutamente nada depois que a gente morre, exceto processos químicos que não interessam muito. Então, isso fazia, pelo menos para mim, valorizar ainda mais o momento presente, valorizar ainda mais os encontros, valorizar ainda mais as oportunidades de generosidade, de afeto, de carinho e de alegria, né? Porque, na verdade, todos nós dependemos de todos nós. Né? Não tem ninguém a não ser nós nos momentos mais difíceis ou nos momentos mais alegres, não tem nenhuma força oculta, pelo menos para mim. Então tudo aquilo que acontece de positivo e daquilo que pode acontecer de positivo vem justamente dessas relações humanas, desse reconhecimento de que, como diria Ivan Lins, depende de nós. Então pelo menos para mim, essa visão, né, dessa nossa interdependência, a visão da nossa própria absoluta finitude, né, de que agora, se papai existe em algum lugar, ele existe na minha memória, ele existe nos corações que ele tocou, ele existe nas obras que ele deixou, né? Isso para mim dá um outro sentido, né? Pelo menos faz a mim mesmo olhar a minha própria vida com muito mais atenção, com muito mais cuidado, né, tentando tirar dos meus olhos qualquer tipo de ilusões, sei lá, o que eu considero ilusões, ou de grandeza, ou de... Não, é esse aqui e agora, né, essa olhar em volta, olhar para a natureza da qual a gente faz parte, né, saber que quem eu sou é justamente uma sucessão de encontros e de acasos felizes, e de ações, não tem como me dissociar de tudo isso que é a história concreta da minha vida, sem nenhum tipo de interferência de qualquer outra esfera astrológica ou divina, né? Então, isso para mim me consola nesse exato momento. Eu olho para trás, primeiro, acho que eu estou bastante feliz que eu e a minha mulher temos conseguido propiciar ao longo desses últimos anos momentos mágicos de cumplicidade, de alegria, de confiança, completamente desinteressados, né? Todos ali agindo mais como amigos do que certamente com alguma hierarquia familiar. Vale lembrar aqui, nem lembrar, acho que eu nunca compartilhei com vocês, na verdade meus pais se separaram relativamente cedo, devia ter 19 anos, alguma coisa assim, né? E eu me afastei bastante da família,
né? Então, durante décadas e décadas e décadas, eu fui vivendo a minha vida e não tinha como retaguarda algum tipo de lar em que todo mundo se encontra. Não. Foi uma existência bastante, como é de dizer, eu sabia que meus pais estavam ali, sabia que em caso de pânico eu poderia contar com eles, né? Em vários momentos eu espero ter sido também um bom apoio para o meu pai nas relações que ele teve. Quando ele casou de novo, nós demos todo o apoio, a mulher dele era maravilhosa, nós nos aproximamos da família, né? Mas foi uma relação que na verdade se aproximou mais ou se intensificou mais quando eu já era maduro, né, durante a juventude, aí há 30, 40 anos, era uma relação relativamente casual, né, mas à medida em que ele estava começando uma segunda vida, eu também indo para um segundo casamento, né, e todos ali já eram marmanjos, né, e a gente acabou tendo essa oportunidade de criar uma relação sem estereótipos, eu não tinha nenhuma razão ali para alguém subir no salto alto e invocar algum tipo de autoridade, ou mandar, ou desmandar. Não, acabou. Pelo menos acho que foi isso que eu consegui criar, que eu acho que foi muito mais bacana, né, que foi criar uma relação mais horizontal, né, uma relação de confiança, uma relação de profunda admiração e respeito, né, mútuos, por mais que a gente fosse bastante diferente. Né, nós somos, em termos de tempo, fisicamente a gente é bastante parecido, né, é até uma sensação um pouco curiosa quando você vê sem vida um corpo que é praticamente igual ao seu, né? Mas eu acho que essa relação que foi construída a dois, a três, porque minha mulher teve um papel fundamental nessa história, foi uma relação que nunca existiu antes. Acho que para ele também deve ter sido um cenário completamente novo. Ele pôde se abrir e pôde, inclusive, criar uma outra persona, uma outra maneira de se relacionar, que não era a relação de um patrão, não era a relação de um pai de família tradicional, era a relação simplesmente de pessoas que eram felizes juntas. Né? Então isso eu fico bastante feliz, eu olho para trás e falo, puxa, a gente conseguiu fechar com chave de ouro, né? Porque ele faleceu antes de passar pelos todos os perrengues possíveis, ele não ficou senil, ele não sentiu dores, ele não teve uma perda da sua dignidade, nem da sua humanidade, então ele morreu como ele sempre foi, o nosso querido bonitão, né? Estava ali ontem no caixão, absolutamente lindo, como sempre, né? Então, poder fechar essa história, que foi uma história construída fora de qualquer padrão, né, abrindo mão de qualquer estereótipo, sem qualquer salto alto, né, poder ter usufruído desse tipo de relação com o próprio pai, sem nenhum tipo de modelo, sem nenhum tipo de estereótipo, praticamente inventando ali a 6 mãos uma maneira da gente estar presente na vida um do outro, com respeito, né, com respeito às diferenças, com respeito às fragilidades e tudo mais. Para mim, não poderia ter sido mais, não poderia ter sido melhor, né? Fico feliz que ele tenha encerrado a vida dele como Dr. René de Paula, né, com dignidade, ainda bonitão, e eu fiquei muito feliz porque ontem eu conheci todo um universo de pessoas com quem eu não tive tanto convívio assim, que provavelmente conviveram muito mais com eles do que eu, inclusive, clientes, colegas, pessoas de cartórios, pessoas que realmente fizeram parte da vida dele de uma maneira que eu nem sei, pessoas que tinham histórias que eu mesmo não vivi, né, que eu estou descobrindo agora, histórias fascinantes, e que eram pessoas que o admiravam profundamente, pessoas que tinham uma gratidão imensa, né? Por alguém que, para todos, para muita gente, para mim também, foi um farol porque num mundo tão truculento, né, num mundo tão egoísta, né, num mundo tão cheio de machos alfa, eu acho que ele conseguiu, com seu modo muito conciliador, muito elegante de ser, ele conseguiu tocar a vida de muita gente. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, é bastante emocionante, claro, mas acho que só para complementar essa história, para que isso não seja só um radinho confessional e pessoal,
Eu acho que eu nem ia gravar hoje, eu ia deixar para amanhã, mas eu acabei de assistir um vídeo muito bacana de um desses canais que eu apoio, assim como muitos de vocês apoiam aqui o Radinho, Super Raríssimos, sobre o mito do macho alfa. Se eu abrir o LinkedIn, né, vai estar lá um monte de gente batendo no peito, né, considerando ali um macho alfa, agressivo, dominador, competitivo, né, nesse universo, nessa visão um pouco distorcida do que é exatamente a seleção natural ou a vida. Então, eu gostaria que o papai tivesse ouvido ou visto esse vídeo, mas não deu tempo, né? Mas que é justamente a confirmação de que isso tudo é uma absoluta bobagem, e a gente sabe que é uma bobagem, e a gente sabe quando nasceu a bobagem. Acontece que nos anos 20, um pesquisador, acho que suíço, os lobos estavam desaparecendo da Europa. Os lobos estavam, não tinha mais aquela coisa meio medieval, de, sei lá, como é que chama quando, lobo é o que, matilha? Não, é alcateia, né? Lobos se juntam numa alcateia. Não tinha mais alcateias de lobos ameaçando, não, os lobos, coitados, já tinham sido escorraçados. Mas esse cara tinha uma curiosidade para entender o comportamento dos lobos e falou, bom, não tem mais alcateia por aí, que é, pelo menos aqui na minha região, o que eu faço? Ele resolveu juntar lobos, pegar lobos daqui, de lá, de zoológicos, etc e tal, juntar tudo para ver o que acontece. E o que ele observou ali foi um mata-mata, uma relação muito tensa, muito belicosa, muito beligerante entre machos ali, tentando marcar a dominância, tudo na força, no medo, no terror, né? E aí ele chegou à profunda conclusão de que animais sociais, como lobos, eles têm figuras ali que são dominantes. E ele usa, pela primeira vez, a expressão alfa. Alfa. Ele até desenha, ele mostra ali o texto do livro dele, escrito à máquina de escrever, e na máquina de escrever não tem símbolo grego, então ele desenhou o símbolo grego alfa na mão, né? E é ali que ele inventa essa história da dominância alfa. Ok, anos 20, se eu não me engano, e aí passam-se décadas, e aí de repente um escritor, acho que tinha visto esse trabalho, ou seja, o que for, ele escreve um livro, um cara também interessado, não sei por que em lobos, ele escreve um livro que acaba virando um best-seller, né? O livro chama The Wolf, o Lobo, né? Vira um best-seller, vende pra caramba tal, e a história gira em torno, obviamente, da dominância dos machos alfa, numa alcateia, etc, etc, etc. O autor desse livro aparece nesse vídeo de agora. Ele mandou suspender a publicação do livro. Ele está vindo a público dizer, errei, erramos. Por que ele errou, por que erramos? E ele inclusive lamenta o impacto ruim que ele teve aí na civilização, ainda mais hoje que você tem coaches, gurus, né, palestrantes, machos alfa, tentando ensinar para você a dominância, como conquistar e sei lá o que, mulheres. A questão é a seguinte, o cara que fez a primeira pesquisa ali com os lobos, se ele percebeu algum tipo de agressividade ali, é porque ele criou uma situação artificial. Porque, veja, alcateias de lobos, grupos de lobos, não são famílias. Famílias. Então tem uma hierarquia, mas quem está no topo da hierarquia da alcateia é o papai e a mamãe. É o papai e a mamãe. E o papai e a mamãe, ninguém está disputando o cargo de papai e mamãe. Se alguém quiser ser papai e mamãe é fácil, sai, né, e reproduz. Mas numa alcateia é papai e mamãe, é uma grande família, né? Infelizmente, acho que outras observações também, acho que talvez influenciadas pela ideia da dominância alfa, foram observar comportamentos em espécies mais próximas da nossa. Vale lembrar que um chimpanzé, a diferença entre um chimpanzé e a gente geneticamente é quase nada, né? E aí percebendo que chimpanzés também, os machos brigam pelo poder, tem uma questão de hierarquia, de status, mas o que realmente a pesquisa demonstrou que o verdadeiro líder dos chimpanzés, por mais que eles sejam agressivos, que eles sejam competitivos, o líder não é o macho que bate em todo mundo. O líder é aquele que é generoso, é aquele que é conciliador, é aquele que brinca com os filhotes, é aquele que respeita as fêmeas. Esse é o líder dos chimpanzés. Ele não é um cargo que ele conquista na pancadaria, não é? E, inclusive, numa outra espécie muito próxima dos chimpanzés e próxima da gente também, que é bonobos, o topo da hierarquia são fêmeas. E quando você tem algum tipo de conflito, não é resolvido na pancadaria, é resolvido com amor e sexo. Sexo entre fêmeas, entre machos, é um Deus nos acuda, não é? Então, você tem uma hierarquia, mas não é a hierarquia dessa suposta dominância alfa, né? Aliás, é muito interessante
Porque mesmo na nossa espécie, se a gente observar de perto, como que culturas diferentes foram, né, evoluindo maneiras de existir. Foi na base da pancadaria selvagem, dominância, tiranos, ditadores? Durante muito tempo não, né? A gente descobriu criamos sociedades ou culturas muito mais complexas que um grupo de chimpanzés, muito mais complexas que um grupo de bonobos, não é? Mas sempre na base da cooperação, E muito interessante, acho que talvez ajude até a amarrar essa história toda, o que a gente, quando a gente encontrar um chimpanzé por aí, ou encontrar um bonobo, a pergunta não é se você é o mais forte deles, se você bateu em todo mundo, a pergunta real é quantos amigos você tem, né? Como é que são as suas relações? Né? É isso que realmente dá um pouco mais de status, um pouco mais de prestígio, dá um pouco mais de, respeito, um pouco mais de relevância para um indivíduo nessas sociedades, são as amizades, são as relações. Né? E eu fico feliz de ter tido como pai, e como amigo, e como companheiro no final, um exemplo simplesmente quase que inalcançável, né? De simpatia, de generosidade, de bom humor absolutamente inabalável, né? E eu fico feliz de ter podido vivenciar isso, sobretudo nessa fase final. Isso poderia não ter acontecido, eu teria ficado triste, frustrado, né? Mas a gente conseguiu, e não é nem agradecer aos céus, ou seja, o que for, mas agradecer, dar tapinha nas próprias costas, porque cada um de nós resolveu dar um passo além, né, de qualquer situação estereotipada, de qualquer situação já consolidada, dar um passo além na direção da amizade, na direção do amor, para construir uma coisa que não existia antes e que nós nunca mais vamos esquecer. Raríssimos e raríssimos, obrigado pelo carinho todo manifestado nesses últimos dias. Um grande abraço e até amanhã.